A paz do Senhor, meus queridos. Hoje eu, inspirado pela palavra do Senhor, me deu vontade de fazer um vídeo. Eu tenho um canal no YouTube e vou postar no YouTube, né? E você que assistir esse vídeo, preste bastante atenção onde eu vou ler e o que vou falar aqui, porque nós estamos vivendo esse tempo de desentendimento. E vamos ver o que Jesus diz no capítulo 13 de Mateus, né? Sobre uma conversa com os discípulos. Aqui na minha Bíblia, capítulo 13, nos versos 1 em diante, né? Diz assim: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui no versículo 10, depois que Jesus falou essas palavras, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábola? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido de meu agrado. Ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não vos suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Tá vendo? Aí aqui no 16 ele diz: bem-aventurados, porém, os olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas é justo desejaram ver o que veem e não viram, e ouviram o que ouvem e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Irmãos, Jesus falava por parábola naquele tempo para o povo. Muitas das vezes era mais fácil o povo entender por parábolas do que entender diretamente. Diretamente
aconteceria que poderia expulsar muitas pessoas, porque o diretamente é a palavra já mais forte, né? É algo, né, que não é de leve, né? É comum, em vez de comer um pouquinho de sal, punha uma colherada de sal na boca, né? Então, não entenderiam, não ficariam ali para ouvir, porque era forte demais. Então ele falava por parábola. E muitas coisas, por que a parábola de Jesus? A parábola de Jesus era para que para que a pessoa se interessasse, criasse um interesse, quisesse se aprofundar mais no querer, sabia. Até a parábola servia para que a pessoa fosse para casa meditando, mas como que é que ele está falando, né? Buscando entendimento entre si mesmo. E quando a pessoa se fazia isso, então criava uma raiz e a pessoa se fortalecia por si mesma através da palavra do Senhor. Então por isso ele falava muitas das vezes por parábola, né? Já para os discípulos, ele disse, para muitos é dado o conhecimento, ouvem e entendem, e veem e vejam, e vê que é verdade, mas para muitos não é dessa forma. O que eu quero dizer com isso? No dia de hoje. Hoje, nós estamos vivendo um tempo, inclusive, que a palavra de Deus está bem pertinho de chegar ao fim. Como muitos países já, a palavra de Deus é proibida. Nós estamos vivendo uma época de apuramento espiritual. Um apuramento espiritual. O que nós vemos no nosso dia a dia é o que nós apreciamos. Nosso trabalho, nossa casa, nossa família, nossos bens, nossas igrejas, nossos irmãos, né? Vemos. Mas, espiritualmente, estamos correndo um perigo imenso. Um perigo que aonde a parte do mal está se atrevendo na parte do bem. Mas de que forma? Hoje, você diz uma palavra e o que ouve a tua palavra está interpretando diferente. Não está sendo o que você disse. Você planta uma ideia e quem ouve e vê o que você fez está levando de uma forma diferente, estão meditando diferente. Hoje está sendo desse jeito, né? Tem muitos que querem fazer o bem e através das meditação do próximo, de quem está ouvindo, de quem se interessou em ver isso, está interpretando diferente. E a pessoa que tentou fazer o bem está convertendo para o lado mal, né? Inclusive estamos vivendo naquela situação assim que o errado está passando a ser certo e o certo está passando a ser errado. É nessa forma que estamos vivendo, né? Porque o espírito do bem está indo na memória do povo. O espírito do mal também indo na memória do povo. Desde aquele tempo que Jesus já previa essas coisas, né? E o diabo já andava plantando coisas diferentes na mente do povo, então Jesus já falava por parábola que o que nós estamos vivendo hoje é algo terrível. Logo para frente, essas redes sociais, YouTube, Facebook, tudo isso aqui no Brasil já estão começando a mexer. Inclusive, eu não vou poder falar coisas muito diferentes aqui, porque a lei está sendo mudada todos os dias. Todos os dias estão mudando lei. Porque no governo de nosso país, que moramos, né, governo novo agora, o seu Lula, né,
Bolsonaro, agora é o Lula. Então, no governo Bolsonaro estava umas leis, agora estão mudando todo o tipo de lei, plantando novas leis. O Evangelho mesmo, acredito eu que não vai, uns 8 meses, no máximo um ano, talvez menos, um pouquinho mais, que a liberdade de falar da palavra de Deus, a liberdade de pregar a palavra de Deus através da Bíblia, isso não vai existir mais. Isso vai ser, tesourado, vai ser. Mas de que forma? Uma forma diferente de espiritual e carnal. Porque quem está no espírito, ele entende a parte da carne e a parte do espírito, e prega a parte do espírito. E a parte do espírito, ela não combina com a carne. Tá? Ou seja, com o homem, com a mulher, né? Tudo posso, tudo é liberado, né? Só não é liberado matar e nem roubar, isso quase, mas não, vamos dizer, na sociedade não é liberado. Mas liberado, tantas coisas que a Bíblia proíbe, né? A Bíblia proíbe, na Bíblia não está proibindo, mas também não está liberando, não tem liberação. Tem a palavra de Deus. Deus fez assim, assim, assim. Deus fez assim, 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 assim. É o que está na Bíblia. Passou daquilo que Deus não deixou escrito na Bíblia, então já vem da parte da carne, né? As ideias do homem. E o homem, para ele, o amor de Deus, diz muitas, a gente vê muito comentário, que o amor de Deus é nós fazer aquilo que o coração deseja, que nós temos vontade. Né? Ah, não, eu cansei de viver com homem, com mulher, perdão. Eu cansei de viver com mulher e hoje eu quero viver, eu me apaixonei por aquele meu amigo. Né? Enfim, isso aí, então, o meu amor aqui é diferente agora. Então, a lei do homem aqui da terra permite essas coisas, né? Então, eu posso me casar com o homem. A mulher pode se casar com a mulher. Ah, não. Agora o meu desejo é outro. Então, essa liberdade que, né, o governo nosso está querendo plantar aí no mundo. Né? No mundo não, no país. Né? E nós olhando para isso, para quem não entende da parte espiritual, que é a palavra de Deus, quem não entende fica bravo e condena quem fala do entendimento. Se falar que isso não pode, Deus não permite, aí a pessoa já vem com agressividade, enfim, esse tipo de coisa. Estamos vivendo esse meio de tempo. E nós queira ou não queira, essas coisas vai se aprofundar mais e mais. Porque na palavra de Deus é para se cumprir a Bíblia. O mundo está cada vez mais se aprofundando numa situação de coisas que quem anda na palavra de Deus, quem quer ser da parte de Deus, está cada vez mais apurado. Né? Porque ou aceita ou cria contenda. Ah, mas isso não pode. Mas o homem pode. Mas para a lei de Deus não pode. Para a Bíblia não pode. Então, nessa situação, nós estamos vivendo um mundo cada vez mais apurado, cada vez mais difícil. Porque você pode ver, você vê que espiritualmente algo diferente da carne. A palavra do Senhor diz que quem tem amizade e faz tudo que a carne quer, ele é inimigo de Deus. Tudo que se faz o desejo da carne
não faz o desejo de Deus. E o que acontece? A palavra de Deus vai ser tirada do ar. A palavra de Deus vai ser proibida no Facebook, vai ser proibida no YouTube. A palavra de Deus vai ser proibida. Mas de que forma? A palavra verdadeira. Mas a palavra falsa vai continuar como se fosse Deus. O Deus do amor. Qual que é esse Deus? O Deus do amor. O Deus que ama todas as coisas. Deus ama o homem que deseja ser mulher. Deus ama a mulher que deseja ser o homem. E é verdade, ele ama. Só ele não ama a prática. Ou querer ser uma coisa que ele não deixou que poderia aqui. Ele não deixou isso escrito. Se o homem quiser ser mulher, está escrito. Se o homem quiser casar com o homem, está escrito. Ele não deixou isso. Se a mulher quiser casar com mulher, pode. Mas ele não deixou escrito isso. É o homem, a mulher aqui da terra que está fazendo isso. Por conta própria. E querem que seja aprovada na Bíblia. Querem que seja aprovada nas Escrituras. É por esse motivo que o governo vai tirar as Bíblias. Vai fechar muitas igrejas que pregam a verdade do que está na Bíblia. Vai ficar assim. Muitas igrejas. Mas a igreja que não confirma o que está escrito na Bíblia. As igrejas que aceitam as palavras e as ordens do governo. Este vai ficar. Igrejas mundanas. Porque a igreja que não tem a confirmação da palavra de Deus é igrejas mundanas. E nós estamos se aproximando disso. Onde a palavra verdadeira do Senhor, as ordens do Senhor, vai ser abanido, vai ser tirado fora. E vai ficar a Bíblia composta com as ordens do governo. Aí sim pode. Você não vai poder mais pregar sobre o pecado. Você vai ter que falar que Deus ama o pecador e o pecado. Se você falar que Deus odeia o pecador e o pecado, eles vão entender que é os dois juntos. Sendo que não é os dois juntos. Deus ama o pecador e não o pecado. É diferente. Por isso que Deus, Jesus Cristo, perdoa o pecador, mas condena o pecado. É diferente. E o diabo está usando a mente do povo para confundir as coisas, em dizer que Deus ama todos em um sentido só, com todo o pecado. E isso é mentira. Deus ama todos, mas menos a prática dos pecados. Quando cometemos pecado, devemos imediatamente se arrepender e não continuar praticando o pecado, concordando com o pecado. De maneira nenhuma. Então, na Bíblia não está escrito casamento de gay. Na Bíblia não está escrito casamento de mulheres juntas, de um sexo só. Na Bíblia não tem. E o governo quer plantar isto. Eu não sei se não vão tesourar meu YouTube, ou se o YouTube vai aceitar esse vídeo ser composto, né? Mas eu estou falando a verdade.
Então, meus amados irmãos, nós estamos vivendo naquele tempo que você diz assim, filho, pegue para mim o café. Ele vai trazer para você a farinha. Filho, pegue para mim lá fora a enxada. Ele vai trazer para você o facão. Mãe, me dá uma calça, vai trazer uma saia. Entendeu? Então as coisas estão sendo, você fala de um jeito e o próximo está entendendo diferente. Você fala uma coisa e na mente vem outra, para que você confirme ao contrário. Olha bem isso. No lugar onde existem nossos governos, nossos homens lá, nossos irmãos que dirigem o país, tem muito cristão. E geralmente os cristãos fazem coisas lá e plantam a palavra de Deus, usando versículo, capítulo de vários profetas da Bíblia, claro, por razão, são evangélicos, né? Sempre estão em reunião, estão lendo a Bíblia, então é normal da parte deles que eles vão fazer isso. E já o homem político que está lá dentro, o governo, quem está lá dentro e não lê a Bíblia ou não gosta que ponha essas coisas no meio do trabalho deles, já não concordam. Então isso aí está um tamanho de uma encrenca lá dentro dos grandes, das pessoas que dirigem países. Ah, mas se punhar lei de Bíblia aqui não tem isso, aqui é coisa do homem, Deus vai abençoar todos nós. Né? Às vezes o homem nem quer fazer isso. Às vezes a pessoa faz isso inocentemente, mas por estar distanciado da palavra de Deus, acaba plantando coisas que não devia. Então nós estamos vivendo esse tempo. Tempo não de discutir, mas tempo de vigiar. Tempo de buscar e tempo de se consertar. Porque se Deus falou que tudo ia se cumprir pro modo da palavra, não temos por que criticar nem esquerda nem direita, apenas obedecer. Quem está em esquerda, né, e vê que está errado e se arrepender, então sai da esquerda e passa para a direita. Porque Jesus disse que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que vale lutar por tanta coisa dessa terra e quando assim morrer, ir para o inferno. Então, as coisas dessa terra não nos convém se agarrar e nem não parte do lado errado. Nós precisamos andar em Cristo Jesus. Nós precisamos ver o lado certo. Porque se a nossa vida está nas mãos do nosso Senhor, e como está, e às vezes pensamos que não está nas mãos de poder nenhum, você está enganado. Porque eu vou te contar uma coisa. Jesus Cristo, o único homem que andou aqui na terra, e nele não se encontrou pecado. Ele resistiu todas as tentações. Ele não existe pecado. Por esse motivo, ele comprou a tua alma. Ele comprou você. Não importa se você fuma, bebe, usa droga,
se prostitui, de que forma que a tua família é, se você nunca foi numa igreja, ou se você é uma pessoa dentro de uma igreja, de um ministério, né? Não importa. Você é comprado pelo sangue do Cordeiro. Você é comprado por Jesus Cristo. Não importa se você é, mas eu tenho tudo, sou rico, posso ir onde eu quiser, eu não acredito em Deus, não acredito em meu filho. Você é comprado. Não importa se você é ateu, não importa. Se você diz, não, Deus não existe, não creio assim, não importa. Você é comprado. Comprado e não com preço de dinheiro, nem ouro, nem prata. Comprado com preço de sangue. Sangue. Jesus derramou o sangue dele por mim, por você, pela humanidade inteirinha. Naquele tempo e futuramente, todos os que nascem de mulher, que vêm à terra, são comprados, pagados, preço de sangue. Você queira ou não queira. Mas eu não sou. Você pensa assim. No dia do teu julgamento, você vai ver que é o que eu falei agora, no nome do Senhor. Comprado. Pense nisso. Tudo que se faz aqui, tudo, os atos que você faz, tem retorno. Tem retorno. Tudo que se plantar, você mesmo vai colher. Você mesmo vai colher. Não é o vizinho, não é a tua esposa, é você mesmo. Inclusive eu mesmo. Tudo que eu plantar, eu vou colher. Tudo que eu fizer é registrado. Tem alguém que olha para nós 24 horas. Este alguém, ele não tem relógio. Este alguém não tem para ele dia e nem noite. Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Mas eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Filho, ateu? Ateu? Surgiu por nada. Veio ao mundo porque tinha que vir. Se Deus não existe para você, então você é criação do nada. Parecido nada. Eu tinha que existir. Por acaso. Então, você é filho do acaso. Se até o acaso é criação de Deus. Se até o nada é criação de Deus. Tudo que você vê são criação de Deus. Pense nisso. E os dias que estamos vivendo é tempo de pirâmide, onde você fala de uma coisa e o povo entende de outra coisa. E através desse tipo de coisa, cabe a justiça, cabe a lei, porque estão plantando tudo quanto é coisa, de lei, justiça, tudo. Eu sei que é bastante comprido esse vídeo, mas espero que eu ajudei alguém, espero que você entendeu, e que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, venha te abençoar. Em nome do Senhor. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, que o Senhor assim abençoe toda esta pessoa que olhar para este vídeo. O que eu não pude expressar, o que eu não pude explicar aqui,
aquilo que o Senhor não me deu, que o Espírito Santo do Senhor dê a essa pessoa, e essa pessoa venha entender a palavra do Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse trabalho e por isso que eu falei aqui, espiritualmente, em nome do Senhor. Amém, Jesus. E amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe. Cuidado com o que fala. Antes de falar algo, no tempo que vivemos, pense se não vai fazer um estrago logo ali na frente. Porque a vida que estamos vivendo é essa. Amém?